Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo, ou essa série de vídeos em que eu fiz para que nós tivéssemos essa composição dentro da mentoria, é para que você tenha não só um recap, né? A questão de, um remember, porque tem muito conteúdo. E uma das formas de você reter o conteúdo é revisando o conteúdo de tempos em tempos. Por isso que nós criamos essa série de 4 vídeos com o conteúdo que nós vimos até agora base, né? Com base nos capítulos do livro, As Irrefutáveis 15 Leis do Crescimento, para que vocês possam acompanhar e ter uma melhor assimilação e maior praticidade no conteúdo. Nós vamos começar agora falando sobre o capítulo 1, né? O capítulo 1 e 2, e para começar a falar sobre ele, eu quero que vocês prestem muita atenção, se possível peguem caneta, papel, anotem, ou quem quiser anotar digitalmente, fique à vontade, mas a questão e o objetivo desse vídeo é para que vocês possam aumentar a retenção e com isso ter maior assertividade. Então vamos lá! Começamos o capítulo 1 falando sobre a lei da intencionalidade. Né? Tem gente que acorda, vive e dorme no modo zumbi. O que significa isso? Né? Ela faz o que tem que fazer, reclama do que não tem, né? Espera por uma vida melhor, uma vida mágica que caia do céu. Só que aquela coisa, quem espera crescer, ou seja, eu só espero, eu vou envelhecer e não vou crescer. É preciso ter intencionalidade. E dentro desse capítulo nós falamos sobre as pessoas que querem crescer de forma orgânica, e elas têm que sair do acidental para ir para o intencional. E existem 5 pontos-chave que eu quero trazer para vocês. Vou explicar um por um para ficar mais fácil para vocês. Olha só. O primeiro o crescimento ele não é automático, né? Ele depende de uma escolha consciente. Quando a gente fala sobre consciência, é estar no aqui e agora, entendendo quem eu sou, o que funciona, o que não funciona na minha vida, o que tá bacana, o que não tá, o que eu gostaria de fazer, como eu sou percebido, ou seja, entender quem eu sou, porque aí eu faço um cruzamento disso com quem eu posso ser, e a partir daí eu tenho um abismo, né, entre o ponto A e o ponto B, para saber o tamanho dessa travessia. Porque, eu vou crescer, mas não sei para onde. Não, peraí. Se eu entender quem eu sou, é mais fácil de eu projetar. Então a primeira coisa é crescer de forma intencional, com a intenção de. O segundo ponto aqui desse capítulo é a questão de trocar o modo de sobrevivência, ou seja, eu vou ver o que Deus tem reservado para mim, eu vou só esperar, a empresa vai me promover, a empresa vai fazer meu plano de carreira. Eu saio do modo de sobrevivência e vou para o modo de construção. A partir do momento que eu entendi quem eu sou, o que faz sentido, o que não faz mais sentido e para onde eu vou, eu começo a construir, a pavimentar essa trilha. E esse processo de construção não é uma coisa tão fácil, é uma coisa que às vezes ele é um pouco mais longa mesmo. O terceiro ponto desse capítulo é a questão de o mundo ele não vai parar para você se encontrar. Eu lembro que eu escrevi um artigo muitos anos atrás. Eu tenho alguns momentos de reflexão, né? Um deles é quando eu saio para caminhar, para correr por aí. Outros deles é no banho, né? Cada um tem a sua loucura. E eu tava no banho, e aí eu olhei pela janela assim, né, do apartamento, e vi lá o trânsito passando, vai para um lado, vai para o outro, pessoas atravessando, o ônibus passa, carro passa, polícia passa, ambulância passa. Ou seja, nós vivemos num mundo em que você tem muitas atividades ao mesmo tempo de pessoas, e o mundo ele não para de se movimentar, de se reinventar e de reescrever uma nova história. E muitas pessoas acham que o mundo sabe aquela coisa, o meu ego é tão grande que o mundo gira em torno de mim. Não gira. Quando você olha ali pelaquela janela e você vê que o mundo não para, você pode gritar, você pode berrar, você pode fazer o que você quiser, mas o mundo continua. Existem pessoas que se apegam a isso em relacionamentos, por exemplo, e aí no relacionamento é tudo centrado para ele ou para ela. Ou seja, não tem uma coparticipação. Isso atrapalha o seu crescimento. Então é muito importante você entender que o mundo não vai parar. Você quer crescer, é você que tem que assumir esse filho. O quarto ponto desse capítulo, ainda estou no capítulo 1, tá? Eu já integro 2 nele. É a questão de existe uma procrastinação disfarçada de um planejamento mal feito, tá? E é um auto-engano. Por quê? Depois eu faço, depois eu continuo, vamos ver, vou fazer um planejamento. E tem gente que planeja, busca o planejamento sensacional e não executa. Ou seja, não serve para porcaria nenhuma.
E o quinto ponto é... quando eu tenho que começar? Peraí. Qual o tamanho da sua fome? Como assim fome? Se você não tem fome, se você não tem desejo, se você não tem vontade, se você não está disposto, você não vai se jogar. Então quando eu falo sobre isso, peraí, na próxima segunda eu começo. Não. Hoje você começa. Porque quem quer, faz. Quem não quer, espera. Quem não quer, terceiriza para a empresa, terceiriza a felicidade para o cônjuge, terceiriza o sucesso dos filhos para a escolha só dos filhos. Não, você tem influência sobre esse mundo. Agora, o quanto você está disposto a assumir o protagonismo por isso? Então o primeiro capítulo, basicamente, ele fala disso de uma forma muito direta, muito objetiva. Nós temos vídeos que reforçam isso, como o vídeo da curva de Bandura, é um documentário muito legal, é uma parte muito bacana ali, em que você vai entender sobre expectativa versus realidade que você está entregando, como gerenciar sua frustração. É importante também entender como você funciona, para entender por que você tem tantos dramas. E aí a ponte que eu faço pro capítulo 2, ainda dentro desse primeiro vídeo, para crescer de verdade, né, eu preciso saber que eu sou. Porque sem um ponto de partida, qualquer caminho vai virar um desvio. Qualquer caminho serve. Por isso que é tão voltado o primeiro capítulo a olhar para dentro. E quando vocês olharem para dentro, eu falei sobre, eu posso entender qual o tamanho do meu potencial, eu posso ter um assessment para isso. Vocês fizeram, até gerei um link do DISC para que vocês conhecessem o seu perfil comportamental. Gerei também um assessment de forças pessoais para vocês entenderem o que te motiva. E agora nós vamos falar sobre o ponto 2, sobre o capítulo 2, aonde tudo isso se integra. Dentro do capítulo número 2, nós falamos sobre quanto você já se parou para... Sabe quando você para se perguntar se você é protagonista da sua própria história, figurante de um roteiro, coadjuvante, qual é o seu papel nesse rolê? Quando você para isso, lembra que no primeiro falamos sobre intencionalidade. No segundo, nós vamos trazer uma pegada muito forte de quanto você se conhece e o quanto as coisas são importantes para você. Tanto que um dos exercícios mais impactantes do nosso processo de mentoria é aquele processo naquele vídeo em que eu conduzo as 10 perguntas em que você tem que registrar quanto cada pergunta refletiu para você, quanto gerou reflexão para você. Agora, eu não fiz, depois eu vejo, depois eu faço. Então, sim, essa é a sua fome quanto a crescimento. Então, nesse segundo ponto, nesse segundo vídeo, por qual a importância de se conhecer? Vamos entender isso como inteligência emocional. A primeira parte de inteligência emocional, que para mim é quase como aprender um idioma, é você entender o quanto você se conhece, pontos fortes, pontos fracos, talentos, as fraquezas, claro. O que você tem que parar de fazer, começar a fazer mais, continuar fazendo. O que é importante você manter, o que é importante você eliminar, para que você possa ter uma assertividade maior nesse caminho. E dentro desse segundo ponto, desse segundo capítulo, nós temos 5 pontos-chave que se destacam. E o primeiro é descobrir os seus talentos naturais, ou seja, aquilo que você é bom, que você faz com facilidade, que você não tem tanto esforço, quase que você faz em estado de flow, ele acelera o seu crescimento. Nós fizemos um assessment de forças pessoais e eu dei essa devolutiva até em aula para que vocês pudessem ter esse relatório em mãos, ler, anotar, compreender. E eu fui muito claro. Existe lá uma hierarquia de todos os valores, só que tem 5 que são os principais. E aqueles 5, quanto mais próximo desses 5 das suas ações no dia a dia, mais feliz e integral você está. Agora, quanto mais você está distanciado dos 5, mais ruídos você vai ter no seu crescimento. Porque talvez você está vivendo a agenda de outra pessoa. O segundo ponto-chave dessa segunda parte, segundo capítulo, é conhecer os meus gatilhos, os meus limites e zonas de estagnação. Por exemplo, dependendo do perfil, algumas pessoas, na melhor das intenções, tentam fazer assim com os filhos. Eu aprendi sendo jogado na piscina. Então, eu vou ter que pegar minhas filhas, quando eu for ensinar qualquer coisa para elas, ao invés de ensinar, jogo na piscina que ela se vira para aprender a nadar. Aquilo pode ter sido muito bom para mim, mas pode ser desastroso para elas. Nem tudo que funciona para um, funciona para outro. Eu tenho 3 filhas, 16, 8 e 0.
A de 16, quando eu vou dar um beijo nela, vem aqui, Dudinha, tal, ela dá a cabeça. A de 8, quando eu venho, dá um beijo, Fifi. Ai, papai, eu te amo. Não é porque uma gosta mais, uma gosta menos. São formas diferentes de reagir. O que funciona para uma não vai funcionar para outra. Agora, se eu quero ter sucesso na relação com as duas, se vira, Caê, aprenda a falar os dois idiomas. Então é muito importante você entender que, por exemplo, no meu caso, ficar com elas me abastece. Ficar com elas é um momento mágico. Aquilo me dá muita energia. Então, quando eu tenho aqueles momentos com ela, são momentos que enchem o meu tanque para lidar com pessoas e situações difíceis. Eu aprendi a me conhecer. Agora, quando eu fico muito distante delas, ou estou viajando muito, trabalhando muito, são momentos que eu vou ficando em baixa, são momentos que eu vou ficando mais irritado, são momentos que eu vou ficando mais impaciente, porque eu aprendi a conhecer meus gatilhos. Quando você começa a se conhecer, tanto que na inteligência emocional a primeira fase é autoconhecimento e a segunda é autogerenciamento, o que eu faço com aquilo que eu conheci. A terceira ponto, do ponto-chave desse segundo capítulo é o que você quer é menos importante do que você é, ou seja, eu não sou o meu comportamento. Não é porque eu quero que aquilo é maior do que eu. Porque existe uma coisa de legado, vivendo por algo maior. Então, muitas vezes, a gente coloca em coisas o nosso objetivo. E a coisa domina você. O quarto ponto é não tentar crescer no caminho do outro. Sabe, porque às vezes nós trabalhamos com pessoas que são muito legais, que têm uma história bacana, e a gente fala, nossa, a história dele é tão bonita, a vida dele é tão legal, a vida dela é tão bacana. Nossa, essa pessoa fez faculdade em tal ponto. Então, a vida é dela. A vida não é sua. Não é porque algumas pessoas fizeram, USP, porque vão ter um maior sucesso, ou estudaram na FIA, ou fizeram em INSEAD, ou fizeram INSPER, ou fizeram qualquer outra coisa, que eu que estudei numa outra faculdade, lá em Mogi das Cruzes, não vou ter tanto sucesso quanto essas pessoas. Cada um tem a sua trilha, cada um tem a sua história. E aí uma coisa importante, o quinto e último ponto dessa fase é escolha metas que tenha a ver com você. Que tenha, como é que eu posso dizer, ligação, conexão com você. Não adianta, uma vez num processo de coaching, eu ouvi assim, Caio, eu queria ser gerente. Pô, você queria ser gerente? Sim, queria ser gerente e tal. Mas o que te faz ser gerente? O que você gostaria de ter para ser gerente? Por que você quer ser gerente? Todas as minhas amigas são e eu não sou. Peraí, você quer um cargo para ganhar aceitação no grupo, não porque aquilo é importante para você. Você está querendo a meta pelos motivos errados. Por isso você não atinge. É muito comum em biografias e histórias de pessoas de sucesso, quando você olha que dinheiro é um dos indicadores, você vê que a pessoa não estava nem atrás do dinheiro, mas o dinheiro foi consequência. Agora, pessoas que só buscaram dinheiro, muitas delas deram porrada e bateram com a cara na parede, porque não era o objetivo certo. Então, assim, qual é o seu objetivo e o quanto ele está conectado com você? Esse é o resumo do primeiro e segundo capítulo. Te vejo no próximo vídeo.